Hoje nós estamos falando de Pentateuco, o Pentateuco, que nós já aprendemos o que significa a palavra Pentateuco, né? Semana passada, Penta veio de quinto, de 5, Penta. Isso é muito importante a gente saber. E semana passada estudamos o livro de Gênesis, do início, do princípio. E agora nós vamos estudar o livro do Êxodo. E a palavra Êxodo significa sair, né? Saída, ou sair. E tem um texto interessante logo na primeira parte da apostila. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, por isso desci a fim de livrá-los, ou de livrá-lo. Deus, ele viu a aflição do povo de Israel no Egito durante quantos anos? Quem lembra? 400 anos. E você sabe a história, né? Como que o povo de Israel foi parar no Egito. Como é que foi? Através de José, sendo escravo, foi vendido para o Egito, e lá José acabou sendo governador do Egito, e teve uma fome na terra de seu pai, e eles foram procurar mantimento no Egito, e ali os irmãos deles, de José, José reconheceu os irmãos não reconheceram José. Foi quando o José pediu para que todo o povo, para que toda a sua família fosse para o Egito, e José ia dar guarida. Mas José morreu, e o povo judeu foi crescendo no Egito e virou uma grande potência, e acabou sendo escravo no Egito. Depois de José ser governador, o povo dele, a família dele viraram escravo. A coisa virou o contrário. Virou, tá? Mas isso já estava profetizado, tá? Em Gênesis. Essa questão aqui já estava dita por Deus em Gênesis. Deus já havia avisado que o povo dele seria escravo, mas sairia da escravidão com uma grande fortuna, com uma grande riqueza. E durante 400 anos, o povo de Israel foi escravo no Egito, e quando eles saíram do Egito através de Moisés, eles saíram de lá com toda a riqueza do Egito, com toda a riqueza. E que riqueza, né? E que riqueza. Eles saíram de lá fartos, porque eles tinham que ser indenizados, né, pelo tempo de trabalho, sem ganhar nada. Eles tinham que ser indenizados. Então isso é muito importante a gente ler na Bíblia sobre essa história fantástica do povo de Deus no Egito. Povo de Deus no Egito. E aqui na apostila, você vai me acompanhar aqui, eu estou usando aqui o computador. Já falei que êxodo significa sair, né? Livramento. E livramento é o seu grande tema, é o grande tema do êxodo. E vemos aqui Israel se tornando uma grande nação, porém escravos, debaixo do jugo dos egípcios. Depois de muita tribulação e angústia, e depois de Deus enviar muitas pragas terríveis sobre o Egito, Israel é liberto. Depois de tanta tentativa, depois de tantas pragas, depois de Deus usar um homem improvável, né? Improvável, porque Deus usa sempre os improváveis. É aquelas pessoas que não se sente capaz,
o Moisés, por exemplo, não se sentia capaz de ser um grande líder que ele foi. Ele se julgava incapaz, ele falava, mas eu não sei falar, eu sou um homem de pesada língua. Quer dizer, diz a história e outros textos bíblicos que Moisés era até gago, ele não tinha uma voz boa para falar, mas era um grande líder. Tanto é que Deus falou, ele falou, mas quando eu for falar para Faraó, o que eu vou dizer? Eu não sei falar. E aí Deus falou que ia levantar Arão, que ia falar por ele. Quer dizer, o Moisés ia dizer, fala isso, e o Arão ia falar. Quer dizer, o Arão ia ser o porta-voz de Moisés, no caso. E Moisés teve uma grande luta interior quando ele foi chamado ali naquela sarça, quando ele fugiu para o deserto, né? Ele fugiu, o Moisés, você sabe que a história, a palavra Moisés, inclusive, significa tirado das águas. O nome Moisés significa tirado das águas, porque justamente ele foi tirado das águas. A mãe dele, Joquebede, por causa da matança, né, que teve no Egito, porque as crianças estavam crescendo muito, e tinha muito menino, muito garoto nascendo. E a ordem foi que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. E ali houve uma grande matança. Mas a Joquebede, mãe de Moisés, fez um cesto, betumou, preparou e botou no rio Nilo. E o cestinho foi indo embora. E a mãe de Moisés, que adotou Moisés, a filha de Faraó, pegou Moisés para criar, e Moisés foi criado no Egito, dentro do palácio, conhecendo todas as culturas do Egito. Aliás, o Moisés estudou todas as culturas, todas as ciências do Egito. Eu costumo dizer que Moisés, por exemplo, ele viveu 120 anos. 40 anos da vida de Moisés, ele aprendeu tudo sobre a vida. E eu digo que ele aprendeu bastante coisa sobre quem é o homem. Os segundos 40 anos da vida de Moisés, ele aprendeu que o homem não é nada, quando ele foi para o deserto. E os últimos 40 anos da vida de Moisés, ele aprendeu que Deus é tudo. Então, primeiro 40 anos ele aprendeu que o homem é tudo, depois ele aprendeu que o homem não é nada, e depois ele aprendeu que Deus que é tudo. Então, foi 3 fases da vida de Moisés, 3 grandes fases. E ele foi criado dentro dessa atmosfera, né, de ciência, sabendo tudo, mas ele tinha um coração voltado para o seu povo ainda. Ele sabia que ele não era um egípcio, ele era um hebreu, ele não era um egípcio. E quando ele viu um soldado egípcio maltratando um hebreu, ele foi tirar as dores, impedir que aquela covardia continuasse. E sem querer ele matou um egípcio e foi visto por alguém. E matar um egípcio era um crime muito grande, e ele teria que pagar também com a vida, porque teve testemunho de que ele realmente matou aquela pessoa. Então ele fugiu para o deserto de Midian, fugiu para lá, e lá ele viveu 40 anos lá, e ali foi a chamada de Moisés para voltar no Egito e resgatar o seu povo. Aí a gente começa a história aqui dentro dessa questão. O primeiro capítulo, no primeiro, deixa eu ver se eu estou equivocado aqui. Primeiro,
No capítulo 12, o sangue do cordeiro é aspergido nas ombreiras e na verga da porta das casas. Era a figura da redenção da culpa de nossos pecados pelo sangue de Cristo. Ali, já no livro, quando a morte dos primogênitos ali, foi uma das pragas mais contundentes e que mais tocou o faraó do Egito. Ele ficou muito tocado porque o filho dele havia morrido. Os primogênitos todos, dos gados, dos animais, tudo que nascia primeiro tinha que morrer. E quem botasse o sangue de um cordeiro na porta, o anjo da morte ia livrar, já tipificando o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Né? Segundo, a divisão do Mar Vermelho e a divisão do Mar Vermelho e a segura travessia de Israel antes do afogamento dos egípcios é um tipo da nossa redenção da servidão do pecado e do mundo pelo poder de Deus. Uma redenção consumada pela morte e ressurreição de Cristo. O que significa isso? Que nós vamos passar pelo mundo sem a água nos afogar. Aí cumpre aquele texto de Isaías: quando passares pela água, elas não te afogarão. Quando passarem pelo fogo, a chama não arderá em ti. Que significa o quê? Que essa travessia do Mar Vermelho é a travessia da nossa vida por esse mundo. A gente vai passar por esse mundo, por esse Mar Vermelho que é o mundo, e as águas desse mar não vão nos afogar, né? É simbolismo isso também. Isso é um simbolismo, ok? Numa segunda sessão do livro, começando com o capítulo 19, trata da promulgação da lei e da edificação do tabernáculo, junto com a instituição de um sacerdote especial em Israel. Embora hoje os crentes não estejam debaixo da lei, a promulgação da lei simboliza a autoridade de Deus e sendo estabelecida entre o povo redimido. Então, no capítulo 19 começa aqui como iriam fazer o tabernáculo, como queriam tratar a lei, fazer a lei, e você entendeu? Então começa ali todo o processo de lei, de tabernáculo, que também simboliza uma autoridade de Deus. Bom, o sumo sacerdote é um tipo de Cristo. O sumo sacerdote é um tipo de Cristo e as famílias dos sacerdotes simbolizam todos os santos de hoje. Quer dizer, o Jesus, ele é o sacerdote que é o pai da família de todos nós. Ele é o cabeça de todos, entendeu? O sumo sacerdote é um tipo de Cristo. A igreja de Deus, que que seja todas as famílias, que é a igreja de Deus, tá bom? É porque está um pouco confuso aqui no computador. Tal. Posso ler aqui? Pode ler. A igreja de Deus, que o adoram pelo Espírito e não por meros rituais carnais. Amém, é isso mesmo. Exatamente. A igreja de Deus,
que o adoram pelo Espírito e não por meio de rituais carnais. Outro dia me perguntaram, num debate, se a igreja pode viver debaixo de rituais do Antigo Testamento. Festa dos tabernáculos, festa dos Pentecostes. Existe igreja que fazem isso, né? Eu não acho necessário fazer, embora a gente tenha que estudar as festas, porque elas são proféticas. Simboliza alguma coisa. Elas não é em vão. Estudar as festas de Israel, ela aponta para o futuro, aponta para o Apocalipse, aponta para a vinda de Jesus, mas não praticar a festa. A gente não tem que ficar assim, irmãos, hoje vai ser a festa dos tabernáculos aqui na igreja. Para que vai fazer festa tabernáculo? Não precisa fazer festa tabernáculo aqui, porque aqui também não é um tabernáculo, né? Então a gente tem que saber diferenciar o que é uma igreja do que é um templo aonde nós se reunimos e o que era o tabernáculo do Antigo Testamento. Se a gente estudar o tabernáculo, nós vamos ver as figuras e os tipos dentro do tabernáculo, o que eles significavam e o que eles apontam para nós hoje. Não que nós temos que viver debaixo daqueles rituais, né? Usar kippá, usar o talite, né? Já viram? O kippá é aquela touquinha que tem aqui no alto da cabeça. O talite é aquele manto que bota, né? E tem vários tipos de coisa que a pessoa fica parecendo mais um judeu do que um brasileiro, no caso. Então nós não precisamos usar desse tipo de roupa, de manto, de uma roupa comprida. A gente tem que usar o que é normal, aqui roupa comum, roupa normal. Então, na verdade, nós não precisamos dos serviços dos tabernáculos, porque agora nós adoramos em espírito e em verdade, ok? O serviço do tabernáculo é uma bela ilustração da graça pela qual continuamente cuida do seu povo, deleitando-se em ter seus filhos junto de si, o que só é possível mediante o sacrifício de Cristo. Amém? Hoje nós não vamos demorar muito na nossa aula, e eu queria que você estudasse em casa bastante esse tema que é muito importante. Bom, o autor do livro de Gênesis, do Êxodo, é Moisés, como ele escreveu os 4 livros, tá? Ele escreveu também o Êxodo, data por volta de 1688 a.C., mais ou menos aí 1688 a.C., e vamos caminhar aqui nos objetivos do livro. Continuar a história de Israel no cumprimento da aliança. O propósito do livro é continuar a história de Israel no cumprimento da aliança. O segundo objetivo do livro, as promessas e profecias dadas a Abraão, Isaac e Jacó sobre sua descendência. O Moisés estava vendo essa. Terceiro motivo, objetivo, mostrar o tempo, as circunstâncias e os objetivos da lei dada a Moisés a Israel. Esse tem propósito disso. Quarto lugar, mostrar a história do êxodo do Egito, ou seja, da saída do Egito. E quinto lugar, entregar a lei e estabelecimento do sacerdócio e entrega do tabernáculo. Então são os propósitos. Destinatário, para quem foi escrito o livro, para o povo de Israel. E qual é a visão panorâmica? Primeiro, a gente tem que entender que é o segundo livro da Bíblia. Eu já falei em aula passada
que a Bíblia não está agrupada por ordem cronológica, ela está por ordem de assunto. Por que Êxodo está na frente? Não necessariamente que ele foi escrito primeiro, mas ele está na frente porque trata do Êxodo, da saída. E ele a Bíblia foi agrupada em relação aos fatos que vão acontecendo. Viu? Essa é a grande questão. É o segundo livro da Bíblia. O livro é composto por 40 capítulos, 1213 versículos, e existe 73 mensagens distintas de Deus e 42 milagres realizados por meio de Moisés. Só no livro de Êxodo, essa curiosidade que existe dentro desse livro. E as suas particularidades. Cada praga estava ligada a um deus do Egito. Exemplo, rãs, com o deus de Héctor, com um aspecto de rã. Ou seja, um deus do Egito, ela tinha a figura de uma rã. Aí Deus mandou rã, um monte, né? Então, cada deus tinha uma... Ó, o exemplo. Esse é o exemplo. Então, os piolhos, né? Os gafanhotos, né? Cada deus tinha cada praga tinha um aspecto relacionado àquele deus, aquela figura, justamente para eles entenderem que aqueles deuses dele não podiam resolver nada. Pelo contrário, eles que estavam mandando, né? Deus estava fazendo eles entenderem que aquelas pragas parecidas com o Deus deles estavam prejudicando eles em vez de ajudar. Entendeu? Então essa foi a grande questão. A vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos. Egito, deserto de Midian e o Êxodo. Ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian e 40 anos no deserto, no Êxodo, né? Viajando. De Êxodo, ou seja, depois da travessia do Mar Vermelho até Canaã, a terra prometida, normalmente duraria 2 semanas para chegar, mas Deus fez eles andarem 40 anos. Qual o motivo? Eles poderiam, se eles fossem em caminho reto, eles chegariam em Canaã, mas eles não estavam preparados para entrar, e Deus queria prepará-los no deserto. E também, se eles fossem pelo caminho normal, eles enfrentariam guerras, e eles não estavam preparados para a guerra. Então, eu acredito que Deus planejou a coisa certinha. Primeiro, não quis que eles passassem pela guerra, não encontrassem povos totalmente preparados para destruí-los no meio do caminho. E segundo objetivo, Deus queria com que eles não entrassem na terra prometida do jeito que eles saíram do Egito. Deus queria prepará-los. Tanto é que quase ninguém entrou na terra prometida dos que saíram do Egito. Quem entrou na terra prometida foram só 2 dos que saíram do Egito. Quem foi? Josué e Caleb. O resto que entraram na terra prometida nasceram no deserto. Todos eles nasceram no deserto. Depois nunca acreditaram. Foram morrendo. Os incrédulos, os murmuradores, os que causavam divisão, os que causavam contenda, os que não respeitavam o líder, os que eram rebeldes, foram tudo morrendo. E foi ficando só os que nasceram no Egito. Dos que nasceram no Egito,
entraram todos, e os que nasceram do Egito, morreram todos. Os que nasceram no deserto entraram todos. Dos que nasceram do Egito, só Josué e Caleb entrou. Essa ideia de que entrou a multidão, todo mundo que passou pelo Mar Vermelho entrou na Terra Prometida, é um engano, não aconteceu isso. Eles morreram, foram morrendo pouco a pouco. E esse tempo de 40 anos, ele é um tempo profético. Ele é um tempo profético. Porque se você olhar na Bíblia e pesquisar, 40, o número 40 tem na Bíblia o tempo todo. Não sei se você já percebeu. 47. Por exemplo, Jesus passou 40 dias no deserto. O Moisés passou 40 dias lá em cima do monte. Jesus jejuou 40 dias. E 40 na Bíblia tem cheio de número 40. Cheio. Então, o que eu quero dizer para você? Que foram 3 períodos de 40 na vida de Moisés. Eu acredito que toda pessoa que chegar nos 40, você chegou 40? Você já passou já? Caralho, já está lá em cima. Quanto tempo? Mais ou menos, a minha idade mais ou menos. 48. Então já passou 8 anos dos 40. Eu estou com 55. Estou novinho. Vou fazer. O senhor já está com quantos anos? 65. 65, aí. Então eu sou 10 anos mais novo. E o que ocorre? 40 anos tem que mudar alguma coisa na vida da pessoa. Se a pessoa chegar aos 40 e ele não tiver uma experiência, ou não mudar, ou não tiver uma reviravolta, eu acho que o 40 tem um simbolismo muito forte. Tá? Símbolos do tabernáculo. Símbolo do tabernáculo. Vamos ver aqui alguns símbolos do tabernáculo. Ele tinha uma cerca de linho, que simboliza santidade. Santidade e inacessibilidade de Deus. Ele tinha porta, Cristo por meio de acesso a Deus. Tanto é que Jesus falou em João, né? Eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Então já significando uma figura lá do tabernáculo. Eu sou a porta. Tinha no tabernáculo o altar, que significa o Calvário, lugar de expiação. Era o Calvário, era o altar do sacrifício, já significaria o lugar de expiação de Jesus foi crucificado. Bacia de bronze significa purificação diária do crente. Todo dia nós temos que nos purificar. Não é todos os dias, nós já fomos purificados para sempre. Naquela bacia, todos os dias o sacerdote tinha que purificar. Hoje nós já estamos purificados pelo sangue de Cristo. Mesa dos pães. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Não? Candelabro. Cristo, a luz do mundo. O candelabro tinha 6 pedestais. Aliás, tinha 7. E o meio simboliza Jesus. E no meio Jesus, né? 7. E o candelabro, ele não tinha a figura do meio é a que não tem emenda, a que não tem para simbolizar ou para dizer que ele não tem nem princípio nem fim, né? Ele não tem emenda. Isaías fala isso. A profecia, né? Então ele tem
ele é assim, ó, né? E os outros vão sendo construídos após. Simboliza Jesus, né, no caso, o candelabro. E o altar de incenso, que simboliza oração intercessória por Cristo, aonde se fazia o altar de incenso, é onde Jesus hoje está intercedendo por nós. O véu que se rasgou de alto a baixo, lá quando Jesus morreu, que tinha no tabernáculo, significa o corpo de Cristo que foi partido por nós, tá? Então o livro de Êxodo, quando você... eu estou lendo o livro de Êxodo, a pessoa vai lendo, mas ele não conhece esses pormenores, o livro fica difícil de entender. Ele precisa entender essas coisinhas que existem, né? O que significa isso, o que significa aquilo. Por isso eu sou muito a favor do estudo sistemático. Geralmente eu não leio a Bíblia normal, igual todo mundo lê. Assim, vou ler Atos, eu vou ler tudo. Eu não leio, nunca li assim. Eu nunca li a Bíblia assim, normal assim. Eu sempre estudei a Bíblia. Eu já li de curiosidade, mas não aprende nada. Não aprende nada. Essa que é a grande verdade. Não aprende não. Porque eu li por curiosidade. Isso. Mas você se perde muita coisa, porque é muita informação. E tem informação ali, eu não vou dizer que seja desnecessário, mas a coisa tem que ser um quebra-cabeça, você tem que juntar as peças. Sim. Você tem que juntar as peças, porque se você não juntar, você não consegue entender. Por isso que tem muita gente que lê e não entende. Foi o que o Filipe perguntou para o eunuco. Entendes o que lê? Tem gente que lê e não entende. E ele falou, como eu vou entender se não tem quem me explique? Entendeu? Então, eu já vi pessoas falando, pastor, eu desisti de ler a Bíblia. Eu falei, por quê? Eu leio e não entendo nada. Quer dizer, a pessoa lê e não entende o que lê. E se ele não entendeu, não tem edificação. A edificação vem no entendimento. A partir da pessoa, ele teve um entendimento, então ele teve edificação. Mas se ele não entendeu, ele vai ser edificado como? Então a edificação vem no entendimento. Quando a pessoa entende o que lê, ele traz para a vida dele, ele passa a praticar aquilo que ele está lendo. Porque se entender, é tipo como fala, guardar a palavra no coração. Assim, isso. Você entendeu? É exatamente o que você falou. Você vai esquecer. A pessoa não entendeu nada. Eu li isso aqui e não entendi nada. É tipo aquela pessoa que quer ler a Bíblia e quer que Deus fale com ele, aí ele fecha o olho e fala assim, Senhor, fala comigo aqui uma palavra, e pum, abre qualquer versículo. Aí ele abre, leu, não entendeu nada, aí fala assim, isso aqui não foi para mim não. Aí lê de novo, aí faz de novo, porque na verdade ele não entendeu nada. Aí tenta fazer com que essa prática de abrir em qualquer lugar e ler, ele acha que Deus vai falar com ele daquela maneira. Quer ver Deus falar contigo todo dia? É você examinar a Bíblia todo dia. E Jesus, eu sempre falo, ele nunca mandou ninguém ler a Bíblia. Ele mandou examinar as Escrituras. Existe uma grande diferença de ler para examinar. Examinar é vasculhar. Examinar é minuciosamente você procurar aquilo ali dentro da palavra. Ler é você ler igual ler um jornal. Examinar é você mergulhar naquele fato. Então, por isso que eu acho importante a gente examinar as Escrituras. Ok? Bom, gente, só até aqui.
nós vamos diminuir um pouquinho o horário aí, né? Tá bom? E estuda em casa. E aquilo que eu falei com vocês, nós vamos caminhando dentro disso aí. O irmão Geraldo já está quase, mas quase no finalzinho mesmo. Eu acho que deve faltar umas 2 matérias no máximo. 16, 17, 18. Com essa falta 4. Falta 4 matérias para o irmão Geraldo. Então, mais uma matéria. Hã? 4 matérias. Faltam 4, tá? E aí terminou. Os outros a gente vai ter que fazer assim, virtualmente, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor Jesus? Obrigado por vocês terem vindo. Deus abençoe o pessoal de casa aí que participou, tá bom? Estude hoje. Depois você estuda mais um pouco.